Muito mais do que falar da Bíblia, precisamos que a própria Bíblia fale conosco. Sem o entendimento real das Escrituras, parece que estamos lendo um jornal estrangeiro e antigo, impossível de se compreender. Mas quando deixamos a palavra entrar em nossos corações e entramos dentro das palavras da Bíblia, parece que vivenciamos tudo o que estamos lendo. Meus irmãos, será que estamos fazendo da maneira correta ao pegarmos o livro sagrado para ler? Baseado na expressão de Jesus em João 5,39, vamos encontrar 3 chaves para entender a leitura bíblica, mas antes de começar, quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Rony. Peço a você que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Dito isso, vamos ao conteúdo. Em primeiro lugar, temos o estudo. Examinais as Escrituras. A primeira chave para abrir o entendimento é o estudo bíblico. Ao se referir à leitura bíblica, Jesus ensinou que devemos não apenas ler, mas examinar o texto. Jesus sabia ler e escrever, e desde criança já buscava conhecimento. Examinar significa ler com profundidade, como se estivesse procurando algo. Isso mostra que podemos ler apenas uma vez, mas várias leituras seguidas são necessárias para o entendimento real do texto. Também podemos usar ferramentas como dicionários, enciclopédias ou auxílio de alguém que entenda melhor a Bíblia. Porém, acima de tudo isso, deve estar o esforço do leitor em descobrir a palavra de Deus através da leitura bíblica. O estudo bíblico demanda tempo. À medida que vamos acostumando com as expressões, vamos entendendo mais o texto bíblico. Veja o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, ela é capaz de auto-explicar-se, ou seja, um texto ajuda a compreender o outro. Por isso é preciso aprender a pesquisar até ser alguém que maneja bem a palavra da verdade. Examine a Bíblia e não apenas leia. Em segundo lugar, irmãos, temos o devocional. Por que julgais ter nelas a vida eterna? A segunda chave para abrir o entendimento bíblico é a leitura devocional. A espiritualidade está na Bíblia, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Então devemos fazer uma leitura que nos inspire a uma devoção espiritual maior. Além disso, a compreensão da Bíblia vem a partir da aplicação prática das verdades encontradas, porque o conhecimento bíblico também é útil, funciona pois é eficaz, e devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quando experimentamos praticar os ensinamentos da Bíblia, então compreendemos o significado real de suas palavras. Muitos estudiosos da Bíblia se tornam verdadeiros fariseus versados na lei, mas não aplicam à vida pessoal. Também existem muitas pessoas que leem a Bíblia como um livro de regras morais e cerimoniais, sem espiritualidade, exigindo mais dos outros do que de si mesmos. Ainda existem os estudiosos que, se já não bastassem os termos diferentes da Bíblia, ainda criam outras palavras difíceis da teologia, que só eles entendem. Isso tudo dificulta o estudo bíblico para quem está começando. Um estudo devocional da Bíblia baseia-se em leitura associada à oração e aplicação prática dos ensinamentos bíblicos. Você pode fazer isso simplesmente orando antes e depois da leitura bíblica, pensando em como tirar proveito do que entendeu em sua vida pessoal. Quando não compreendeu o significado do texto, ore novamente, pedindo ao autor e consumador da fé, Jesus, que te ajude a compreender. À medida que aprendemos a ler a Bíblia de maneira devocional ou para a devoção espiritual, passamos a ter necessidade de se alimentar das Escrituras como fonte de sabedoria para a vida diária. Leia a Bíblia de forma devocional. Em terceiro lugar, irmãos, temos a revelação.
e são elas mesmas que testificam de mim. A terceira chave para abrir o entendimento bíblico é a busca da revelação da pessoa de Jesus em cada texto. O propósito da leitura bíblica vai além de conhecimento da história ou até de si mesmo, reconhecendo sua necessidade de mudança diante dos ensinamentos. Mais que tudo isso, devemos ler a Bíblia para conhecer mais a Deus. Sabemos que a revelação máxima de Deus está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Além disso, Jesus, o Verbo, se fez carne, tornando-se a palavra viva de Deus entre nós. Então, através das Escrituras, encontramos a revelação da pessoa de Jesus. Ao ler a Bíblia, encontramos a verdade que liberta. Olha o que está escrito em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando um livro é lançado, o escritor faz uma sessão de autógrafos. Muitas pessoas fazem fila para conhecer o autor e depois ter em mãos um livro original com a assinatura de quem o escreveu. Deste modo, quando conhecemos a Jesus, sabemos quem é o autor da Bíblia. Então lemos com a convicção da verdade de suas palavras. Quando os caminhantes de Emaús iam para casa e Jesus lhe explicou a palavra, sentiram seu coração ardendo e reconheceram ao mestre no partir do pão. Certa vez, um eunuco lia as Escrituras, mas não compreendia o texto. Então Felipe explicou e, começando por esta Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Atos 8:35. Assim devemos buscar conhecer a Jesus através da Bíblia. A leitura da Bíblia traz revelação do seu autor, Jesus. Então, irmãos, com estas três chaves, conseguimos entender a Bíblia. Primeiro devemos estudar levando a sério sua leitura. Depois que estudamos o significado das palavras, fazemos uma aplicação pessoal, em oração pedindo a Deus o entendimento prático do texto. Então, através do estudo bíblico, passamos a conhecer mais a Jesus, sendo-nos revelada a verdade da palavra de Deus. As chaves estão em nossas mãos. Abra. Deus te abençoe, irmãos, em nome de Jesus.